Vamos lá. O primeiro problema do professor, ele fala o seguinte: numa escola onde as únicas matérias dadas são matemática e português, o que a gente sabe? Que ele tem 240 alunos que estudam matemática, ele tem 180 alunos que estudam português, e na escola tem um total de 360 alunos. Então, a gente faz o quê? Um círculo, que é um conjunto, para representar matemática, 240, que é matemática. Esse é um todo. E um círculo para representar português, que é 180. Ele fala pra gente que a gente tem 240 alunos de matemática, 180 alunos de português. Se eu somar 240, que é os alunos de matemática, com 180, que são os alunos de português, eu vou chegar no resultado de 420 alunos. Só que 420 não bate com o resultado que ele me fala que tem de aluno, que é 360. Para mim saber a diferença, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar os 420 e diminuir com 360. Se eu diminuir, eu vou chegar num valor de 60, que é a diferença. Então, eu sei, pela minha soma, que eu tenho 60 alunos a mais do que está registrado na escola. Então, esse 60, que é a diferença que eu achei, ele entra aqui na intersecção. Aqui já acabaria o problema, porque o professor pergunta quantos alunos fazem as duas matérias. Eu já achei que são 60 que está entre as duas matérias. O total de alunos de matemática, eu tenho 240. Só que eu sei que 60 também faz matemática e também faz português. Para mim saber, então, quantos alunos só fazem matemática, eu faço o quê? Eu pego 240, que é o total de alunos, e vou diminuir por 60. Eu vou chegar no resultado de 180. 180. 180 com 60 tem que dar 240, porque esse é um conjunto de um todo. Dentro desse círculo todo, eu tenho que ter esse total, 240. Se eu já achei 60, eu tenho que fazer o quê? Só completar para chegar a 240. Eu cheguei no resultado de 180. Mesma coisa a gente vai fazer com português. Português, o todo tem que ter 180. Se eu já tenho 60, eu vou fazer o quê? 180 menos 60, que eu vou chegar no resultado de 120. 120 mais 60 tem que bater com 180, porque 180 é um todo. Esse 60 que a gente achou, que é a diferença, ele é a intersecção. 60 é a intersecção, certo? 240 você tirou daqui, 180 você tirou daqui, esse 360 você tirou do total de alunos, esse 420 você tirou da onde? Da soma dos professores de matemática e os alunos de matemática e português junto, que deu um total de 420. 420 você diminuiu com 360, que é o total que a escola fala que está matriculado. Você descobriu que tem uma diferença de 60 alunos na nossa conta. Esses 60 alunos são os alunos intermediários, que eles fazem tanto aula de português quanto aula de matemática.
Vamos para o segundo. No segundo problema, ele fala o seguinte. Ele fala que foi servido um almoço com frangos e leitões. Nesse almoço, tinha um total de 94 pessoas. É um total de 94 pessoas. E nesse almoço, ele fala também que 56 pessoas comeram frango. E ele fala também que 41 pessoas comeram leitão. E ele também fala nesse mesmo problema que 21 pessoas comeram frango e leitão. Então vamos lá. A gente vai ter o círculo para frango e o círculo para leitão. Só que a gente tem que saber interpretar o problema. Que no problema ele pede o quê? Ele fala o quê? Ele fala que no almoço tinha 94 pessoas, 56 comeram frango, 41 leitão e 21 comeram frango e leitão. Ele quer saber qual é o número de pessoas que não comeu nada. Então, a gente sabe o quê? Que 56 pessoas comeram frango. E a gente sabe que 41 pessoas comeram leitão. E ele também já fala pra gente que 21 pessoas comeram frango e leitão. Não importa o que comeu, ele quer saber quem comeu. Se eu sei que nesse círculo aqui, um todo, só cabe 56 pessoas, e eu já sei que 21 comeram frango e leitão, porque o problema já me dá, eu só faço o quê? 56 menos 21, certo? Eu vou chegar no resultado de 35. 56 é o todo, 21 já estão aqui. Para chegar no 56, falta 35. Quem comeu leitão? Um total de 41 pessoas, certo? Um todo tem 41. 21 eu já descobri que já comeram frango e leitão, certo? O que eu tenho que fazer? Mesma coisa. 41, que é o todo, diminuir por 21 que eu já tenho, que eu vou chegar no resultado de 20. O problema me pergunta quantas pessoas ficaram sem comer. Para mim saber quantas pessoas ficaram sem comer, eu primeiro preciso saber quantas pessoas comeram. Então, eu vou pegar o 35 daqui, o 21, que eu sei que comeu dos dois, e o 20. 35 comeu só frango, 21 frango e leitão, e 20 comeu só leitão. Eu vou somar. Somando, eu vou chegar no resultado de 76. 76 é o resultado de pessoas que comeram nessa festa. Se essa festa eu tinha um total de 94, vocês lembram lá em cima, o total de 94? Eu pego o total que eu tinha na festa, que era 94, e vou diminuir pelo total de pessoas que eu achei que comeram, que eu já achei o resultado aqui, ó. Então, eu pego 94 menos 76, eu vou chegar no resultado de 18. Então, eu sei que 18 é o total de pessoas que não comeram nada nessa festa. Vamos pro próximo. No próximo, ele fala o que pra gente? Que a gente tem uma escola com 20 professores. Então, de novo, 20 é o total. Ele já dá pra gente. E nessa escola, ele fala pra gente que 10 professores é de matemática. Ele fala também que 9 professores é de física. E ele fala também que 7 professores é de química. E o que mais o problema fala pra gente? Que a gente tem 4 professores que dá aula de matemática e física. E eu tenho nenhum professor que dá aula de matemática e
química. Então, vamos lá. Matemática, 10. Aí eu tenho física, 9. E eu tenho química, 7. Isso é o que o problema já me dá de cara. O que mais que ele fala para mim? Ele fala que eu tenho 4 professores que dão aula de matemática e física. Se eu sei que matemática está aqui e física está aqui, onde ficaria o professor que dá aula dos dois? Na intersecção entre um conjunto e outro. Seria aqui, 4. O que mais o problema me fala? Que eu tenho nenhum professor que dá aula de matemática e química. Se matemática está aqui e química está aqui, a intersecção dos dois conjuntos seria aqui, 0. Vamos lá. O que eu sei? Eu sei que eu tenho 10 professores de matemática, eu sei que eu tenho 9 professores de física e 7 professores de química. Se eu somar, eu vou chegar num resultado de 26. Total de professores na minha conta é 26. Só que o problema já me dá que eu tenho um total de 20 professores. Então, eu vou fazer a mesma coisa que o outro. Eu vou pegar os 26, que é o resultado que eu cheguei de professores, e vou diminuir com 20, que é o resultado que o problema me dá de professores, o total. Eu chego numa diferença de 6. A nossa diferença aqui, ou intersecção, é 6. Então, tudo dentro das intersecções, que é o lado que liga com o outro conjunto, tem que dar um total de 6. Se eu já tenho 4 aqui e 0 aqui, o que vale 4. Para chegar a 6, falta 2. Se eu somar 4 com 6, eu tenho que chegar... Desculpa, 4 com 2, eu tenho que chegar a 6, que é o total da intersecção, ou a diferença. Achando o valor de 2, eu agora consigo achar o valor que está dentro de cada conjunto. Se nesse conjunto de física aqui, eu sei que o total é 9, e eu já sei que tem 4 e 2 dentro do conjunto, 4 com 2, 6. 6, para chegar a 9, 3. Se eu sei que em química aqui, o total de professores é 7, e dentro do conjunto de química eu já tenho 2 professores, 2 para chegar ao 7 é 5. 5 com 2, 7. Bateu, fechou. Agora eu sei que o total de matemática é 10. E eu já tenho 4 na intersecção, na diferença, que dá uma aula e outra. Aqui é 0, então o que vale é o 4. 4 para chegar a 10, 6. Então, o que eu já achei aqui no meu problema? Que eu tenho um total de professores que dá de matemática é 6, que dá matemática e física é 4, só física é 3, professor que dá aula de física e química são 2, e que professores que dão aula só de química são 5. Se eu somar todos esses números que estão aqui dentro, eu tenho que chegar num valor de 20. 6 com 4, 10. 10 mais 3, 13. Com 2, 15. Com mais 5, 20. Bateu com o total de professores, sua conta está certa. Aí, nesse problema, ele pergunta: quantos são o professor que dá aula de química e física? Se química está aqui e física está aqui, quantos professores que dá aula das duas matérias ao mesmo tempo? Achamos aqui, ó, 2. E ele pergunta quantos professores dá aula só de física? Só física é 3, porque 4 vai dar de matemática e física, e 2 matemática, física e química. Só física
eu tenho 3.